Ser oficial do Exército Brasileiro concursado vale ou não vale a pena? Lembrando que aqui é a opinião de um ex-capitão do Exército. Tá? Eu fui funcionário público por muito tempo, formado na Academia Militar das Agulhas Negras na turma de 2015, e eu vou trazer aqui, nesse resumo direto ao ponto, vídeo sem edição, a minha opinião sincera sobre esse assunto. E é óbvio que eu vou trazer também o porquê que eu, Lucas, resolvi pedir demissão dessa carreira que para muitos é um sonho. E lembrando aqui que, sim, eu passei na SpaceX muito cedo, saí de casa muito cedo, com 18 anos, fiz um ano de SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, depois fui para a AMAN, passei mais 4 anos, a AMAN é a Academia Militar das Agulhas Negras, fica em Resende. Minha família é uma família tradicional também, muitos concursados, de vários concursos diferentes, mas também muitos militares. Tanto que tenho familiares que são coronel da reserva, major também, que daqui a pouco vai chegar coronel, então sargento. Então eu venho de uma família militar. Então a primeira questão que eu queria trazer aqui é que eu fui muito para a carreira militar porque eu olhava meus pais, olhava meus parentes, achava legal, e acabou que também, obviamente, quem é filho de militar vai concordar com o que eu estou dizendo, na maior parte dos casos, os familiares que são militares, principalmente pais, eles direcionam sim para você seguir os mesmos passos deles. Significa que é o certo, é o errado? Cara, isso não importa. A questão é que seus pais, com certeza, se eles te direcionaram para esse caminho, é porque eles querem o seu bem. Então, em momento nenhum, eu julguei meus pais de forma alguma. Eu sei que todas as decisões, tudo que eles fizeram para mim, esse direcionamento para ser oficial de carreira do Exército, oficial combatente de carreira do Exército, eu sei que era pro meu bem. Só que uma coisa é fato. Eu tomei essa decisão não muito porque o Lucas queria isso, mas sim porque eu queria fazer os meus pais se sentirem orgulhosos e que eu seguisse uma carreira que de certa forma fosse estável, fosse segura e que fosse bem paga. Então olha esses itens, porque isso aí vocês vão entender o porquê que eu resolvi não seguir mais a carreira militar. E o que eu preciso aqui, o segundo ponto que eu coloquei aqui no roteiro, é que é uma escolha super pessoal. Então vocês vão ouvir aqui os meus argumentos, muitos vão concordar, muitos vão discordar, mas é importante levar um item muito em consideração. De onde você veio e as suas necessidades atuais pode mudar completamente a resposta que eu vou trazer aqui, que é se vale a pena ser oficial de carreira do Exército ou se não vale a pena ser oficial de carreira do Exército. Por quê? Vamos comparar duas situações. Uma situação que você vem de uma família de classe média baixa, classe média, que é o meu caso. Você tem determinadas necessidades. Agora pensa alguém que é o meu caso, que é o caso de vários companheiros da minha turma e de outras turmas também que a gente acaba fazendo amizade, que essa galera veio de muito de baixo. Você entende que, de certa forma, para eles, não importa muito os argumentos do porquê pode valer a pena ou não, às vezes o cara precisa daquilo para sobreviver, ou aquilo lá é essencial para que ele consiga mudar a realidade da família dele. Então, cara, dane-se os argumentos. O cara precisa correr atrás de uma mudança rápida. E às vezes sim, você passar num concurso público, você fazer o concurso para passar como oficial combatente do Exército de carreira, é uma alternativa. E não precisa ser alternativa para o resto da vida, mas às vezes para aquele momento específico de vida vai ser a melhor alternativa. Então não encarem aqui como uma cagação de regra. Cara, aqui a resposta que eu vou trazer é o que valeu para mim. Pode ser que você esteja em um momento de vida, uma situação completamente diferente. E eu lembro quando eu estava com 18 anos, cara, o que eu mais queria era sair de casa o mais rápido possível. Também para ser orgulho da família, é lógico. Mas o que eu queria era, cara, preciso sair logo de casa. E uma das alternativas mais rápidas, concordam, é num concurso. Porque se for passar no vestibular, faculdade, a gente sabe que demora muito tempo para você conseguir, de fato, sair de casa, pelo menos na maioria dos casos. Então, contextualizada a minha história, de forma bem resumida, até se vocês quiserem
como eu tenho mais de 10 anos de exército aí, passei pela SpaceX, AMAN, fiquei todo o tempo de aspirante, todo o tempo de segundo tenente, primeiro tenente, até ser promovido a capitão, que foi quando eu pedi demissão de fato. Tá? Eu pedi demissão. Então, se quiserem, eu posso de repente até montar uma playlist aqui no canal, só com esses assuntos relacionados ao exército. Mas lembrando que nesse canal é muito sobre a minha história de vida, coisas que eu já vivenciei. Hoje eu tenho 6 empresas, então eu trago muitos conteúdos da minha vida, experiências pessoais, mas principalmente de negócios, investimentos e como monetizar na internet. Então, se esses temas também te interessam, acompanhe aqui o nosso canal, que eu trago esses vídeos meio sem edição, trazendo alguns temas muito específicos que podem ajudar de fato a sua vida. Então vamos aos motivos agora. Passei a história, passei a questão de escolha pessoal. E antes de motivos, tem um item muito importante. Existem 2 formas de você ir para a carreira, para se tornar um oficial do exército combatente, que é por meio da carreira temporária e da carreira como funcionário público. Dependendo do que você escolhe ou está pensando em escolher, eu já mudo minha resposta. Porque hoje em dia, voltando lá atrás, eu acho que talvez eu escolheria começar como oficial temporário. Porque, cara, você aprende muita coisa legal, de liderança, princípios, valores, compromisso, competência profissional, você aprende uma cacetada de coisa. E depois, ali de 7, 8 anos, você sai, então você recebe um bom salário durante todo o período que tá lá. Então pensa, pra você que tá começando a vida, porra, top. E depois quando você sai ainda, depois do período completo, você recebe uma paulada ainda. Eu fui uma situação completamente diferente. Me ferrei na SpaceX, me ferrei na MAN, total de 5 anos, recebendo, eu acho que era, eu não lembro agora o valor exato, mas era menos de R$1.000 por mês. Então um salário relativamente baixo pra tu se arrebentar. E depois quando eu fui pra tropa ainda, aí beleza, comecei a receber o mesmo salário que um temporário. Só que pensa, enquanto eu tava lá me ferrando 5 anos, o temporário já tava com 5 anos recebendo como aspirante, segundo tenente e primeiro tenente. Olha a diferença. Isso pensando em salário, em valor do dinheiro hoje. Isso é muita diferença, irmão. Principalmente para quem passa a entender minimamente sobre investimentos. Quem entende investimento sabe que dinheiro hoje vale muito mais do que dinheiro amanhã. Então olha essa comparação. Depois eu até posso trazer um vídeo só sobre isso. E no meu caso, pô, ainda fiquei 5 anos me ferrando, depois segui a carreira, mas quando eu fui promovido a capitão, eu pedi demissão e ainda tive que pagar uma multa. Olha que doideira, tive que pagar uma multa de uns R$40.000. Já quem é temporário ia ter saído ganhando uma paulada, mais de 6 dígitos. Só para você concluir o seu período lá. Estão entendendo a diferença? Então, por isso que eu destaquei aqui. Se for para temporário, eu já mudo um pouco minha opinião. Eu acho que pode fazer sentido para muitos casos. Já oficial de carreira, pensando no longo prazo, como um plano de carreira mesmo, você vai trabalhar a vida inteira nessa parada, é para esse público que eu estou falando agora, que eu vou trazer os motivos que me fizeram pedir demissão. Lembrando, pessoal, comentem aqui embaixo, mandem seus questionamentos que podem se tornar vídeos para o futuro. Inclusive, se você lançar valeu demais, a sua pergunta vai ter destaque aqui e vai ter prioridade nas respostas. Pode ser um valeu demais de R$1, R$2. É só porque o algoritmo ele entende que quanto mais dinheiro aquele vídeo específico gera, mais ele impulsiona o vídeo na plataforma. Então, meu objetivo não é nem financeiro aqui com esse valeu demais, e sim para destacar os vídeos do canal, para que a gente consiga até mesmo trazer muito mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, coloquem valeu demais nas perguntas que vocês querem ter prioridade de resposta. Beleza? Vamos para os motivos, então, que me fizeram pedir demissão. Primeiro motivo, análise da Previdência Social. Galera, isso para mim foi um destaque assim gigantesco. Por quê? Eu comecei a estudar investimentos para fazer a transição de carreira da melhor maneira possível. Comecei também a buscar novas fontes de renda, isso foi acontecendo de forma natural. E nesse período, quanto mais eu entendia de investimentos, mais eu comecei a observar que a Previdência Social, INSS, tudo isso relacionado a esses temas, a conta não fechava e que ia dar merda. Certeza, ia dar merda. E eu comecei a fazer uma análise de benefícios que quem estava se aposentando tinha ou teve e quem estava se aposentando hoje estava tendo acesso. E eu comecei a ver que a conta não estava fechando. Até se a gente, fazer uma análise macro. Antigamente, nasciam muito mais crianças. Hoje não.
E para essa pirâmide ela se sustentar, o que precisa, cara? Ter mais gente nascendo, ter mais gente para sustentar quem está se aposentando. Essa conta não fecha. Eu comecei a observar isso e cada vez mais ficava claro isso para mim. Que a conta não fechava. Então a aposentadoria que meus pais, meus parentes estavam conseguindo agora, como coronel da reserva, eu jamais ia ter esses benefícios quando chegasse o meu momento de se aposentar. 20 anos depois, 30 anos depois. Eu comecei a olhar também outros órgãos públicos, não somente os militares. Eu comecei a ver, cara, professor de universidade federal, antigamente se aposentava integral. Então se ganhava 15 pau, ia continuar ganhando aproximadamente 15 pau até falecer. Já agora, é o teto do INSS para algumas profissões específicas. Olha o tamanho da diferença, irmão. Analisando isso, eu comecei a ver, cara, a conta não fecha. Então, pô, quais foram os motivos, igual eu falei lá atrás, quais foram os motivos que me fizeram querer ir para a carreira militar? Ganhar bem, estabilidade e segurança. Esses dois princípios que são pilares muito importantes para mim, naquele momento pelo menos, estabilidade e segurança, não estavam sendo atendidos. Ganhar bem, beleza, mas até eu ganhar bem estava sendo prejudicado, porque quando eu me aposentasse, possivelmente eu não ia ter esse item bem atendido também. Então, tô reparando que esse motivo 01, na realidade, foi talvez o principal que me levou a tomar essa decisão. Eu vi que a conta não fecha. E quando eu percebi agora também, antigamente, vários conhecidos meus, que são coronéis da reserva, se aposentaram com 49, 52, 51, alguns até menos. Olha que doideira. E eu não estou dizendo que eu não concordo com isso. Eu vejo sim alguns motivos. Principalmente com a missão fim. Cara, se tiver um conflito, o cara vai ter que dar a própria vida. Tu entende que eu vejo que isso aí é justo, você se aposentar mais cedo. É igual um jogador de futebol, cara. Pô, o jogador de futebol não se aposenta com 45, por aí? Por quê? Por causa de lesões que ele vai acumulando ao longo da carreira dele? Cara, a mesma coisa o militar. O militar se ferra pra caramba, faz marcha de 40, 50 quilômetros como treinamento. Entende o que eu quero dizer? Mas isso é pauta talvez para outro vídeo ainda por cima. Mas a questão é essa, eu comecei a ver que a conta não ia fechar e que eu ia ser diretamente impactado. Tanto que agora já mudou. Para se aposentar, tem que ter no mínimo 55 anos. Então no meu caso, hoje eu tô com 32. Eu precisaria esperar, na regra de hoje que mudou, eu precisaria esperar no mínimo mais 23 anos. No mínimo. Mais 23 anos. Sendo que eu já tava com quase, se eu continuasse até hoje, eu já ia estar com uns 14 anos de carreira. Estão entendendo? O quanto isso, porra, impacta pra caramba a mudança de regra. Impacta muito, cara. E é por isso que eu já tô observando. Eu pedi demissão tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Mas eu já tô vendo que uma galera tá começando a pedir. Principalmente os caras bons. Que eles se garantem aí fora. Tá aumentando, não para de aumentar. Mas esse foi o principal item. A conta não fecha. E pensa, hoje mudou agora e é 55 anos de idade mínima. Pra mim, daqui a 23 anos, pro pessoal da minha turma, você acha realmente que vai fechar com 55, já não vai aumentar pra 60, 65? Estão reparando? E outra, na minha opinião, não vai ser quase integral igual é hoje. Vai mudar, igual aconteceu com alguns concursos específicos, tipo para professor de universidade federal. Então pensa, vai jogar cada vez mais para frente a sua aposentadoria e ainda por cima você vai receber menos. Cara, lembra os 3 itens que me fizeram tomar a decisão? Monetização, estabilidade e segurança. Todos eles comprometidos. Então só esse motivo, cara, depois até posso trazer com mais dados essa informação. Porque eu gosto de estudar esses assuntos e esse canal também trata sobre isso, né? Ganhar dinheiro e investimentos. Segundo item, mudanças de regra, que foi até o que eu expliquei já agora. Mudanças de regra da aposentadoria, o jogo aos poucos sendo modificado, questão da idade, 55. É integral? Não vai ser integral? Vai ter uma mudança? Com certeza vai ter mudança. É só você ter um neurônio a mais ali, você já identifica que, sim, vão ocorrer mudanças. Seja no tempo que você vai trabalhando, até porque hoje as pessoas estão vivendo mais e a conta não está fechando. E seja também porque o valor integral também não está fechando a conta. Então, além de trabalhar muito mais tempo, você também vai receber menos.
E pensa, com a inflação, com o preço de tudo subindo, poder de compra cada vez mais caindo. Porra, você tá entendendo que a conta não fecha, cara. Então você vai receber menos ainda na sua aposentadoria. Tô falando que não vale a pena seguir carreira? Não, pô. Ainda mais se você, pô, for um bom oficial, você souber de investimentos, você vai contar com a aposentadoria na regra que você pegar, mais a aposentadoria que você montou a partir dos investimentos. Beleza. Você vai conseguir manter um pouco o seu poder de compra. Mas muito mais porque você se preparou. E menos porque o governo vai te sustentar. Os órgãos públicos vão te sustentar. Que é o que acontece com quem está se aposentando hoje, quem se aposentou nos últimos anos. Que essa regra, que é o item que eu falei, mudança de regra, não vai ser igual para você. Você pode contar com isso, mas a chance de você se frustrar, já te adianto, é gigantesca. E é aquilo, não culpa o jogador, culpe o jogo. Pô. Vocês têm que entender como é que o sistema funciona e ir se adaptando. É a nova realidade. Motivo 3. Esse aqui me impactou bastante. Mudanças de endereço. Cidade ruim para a família, né? Possivelmente uma cidade ruim para a família. Isso aqui me impactou bastante porque, como eu falei, eu sou filho de funcionários públicos. Pai e mãe, inclusive. E, cara, isso de mudança de cidade eu reparava o quanto era impactante para mim, como filho, como para minha esposa e até mesmo pelo meu pai. Não era algo tão simples. Eles lidavam melhor, é óbvio. Mas pensa, no caso dos meus pais, foi mais tranquilo porque minha mãe era funcionária pública. Agora pensa se não fosse. Pô, sua esposa tá crescendo, tá se desenvolvendo na cidade que vocês estão. E bum, chega uma notícia que você vai ter que se mudar. Foi movimentado. E aí, cara? Tu entende que sua família vai se prejudicar por causa do seu emprego? E é por isso que eu reforço, cara, por isso que o militar ele não pode sofrer, ele tem que ter alguns privilégios, de fato. Porque é uma carreira com peculiaridades completamente diferentes. Tô defendendo o exército aqui. Completamente diferentes de outras realidades. Então sim, tem que existir, na minha opinião, privilégios para essa classe. Olha isso aqui, cara, isso aqui é uma merda. Pode destruir casamento. E pô, hoje, na minha opinião, casamento é uma das coisas... Você pode escolher ficar solteiro, que eu acho que hoje faz muito sentido também para muita gente. Mas, cara, casamento, a mulher que você vai ficar, ou o homem que você vai ficar, a escolha dessa pessoa que vai ficar contigo pro resto da vida, vai ser um dos seus alicerces, vai ter filhos contigo, porra, essa decisão é muito forte, cara. Aí pensa, você vai lá, tá com a esposa e você arrebenta a vida profissional dela. Porque você sofreu uma movimentação para um lugar que você não queria. Porra, que merda, irmão. Que merda. E faz parte da profissão, entende? Tem como reclamar, faz parte do jogo. Você entrou no jogo sabendo que isso poderia acontecer. Então isso pesava bastante pra mim. Ficava pensando, pô, de certa forma, quando o trabalho prejudicar a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, essa porra vai me incomodar. Vai me incomodar. Não foi o motivo principal, eu coloquei aqui, né? Foi o motivo 03, mas sim, isso começou a pesar, cada vez mais. Motivo 4. Quem trabalha bem no exército agasalha mais, só que ganha igual. Então, tipo, eu sempre tive esse perfil. Eu sempre fui um ótimo profissional dentro do exército. Ótimo. Inclusive, sempre fui muito bem na turma, tinha um dos maiores conceitos da turma, inclusive no básico, que é um dos momentos mais difíceis da carreira do cadete da AMAN, que é o primeiro ano. Tive um dos maiores conceitos, eu e o Brandão da minha turma, que é 0 de infantaria, que é comandos, forças especiais, era da minha equipe do judô também. O cara tinha o mesmo conceito que eu no básico da AMAN. Tipo assim, eu dava o gás. E o que eu reparei ao longo da minha trajetória, não é que eu era o melhor oficial, não, nada disso. Mas o que eu reparei, longe disso por sinal, tá? Mas o que eu reparei é que quem trabalha bem agasalha muito mais que os outros e ganha igual. Então eu vi vários casos de major que não fazia porra nenhuma, que ficava lá, tipo, vagabundeando, sendo sincero. É óbvio que não dá pra generalizar, galera. Tô pegando alguns casos. E o cara ganhava muito mais que eu, e as missões e funções que era dele passavam pra mim muitas vezes. Vocês estão entendendo? E isso não se estende pra major, pra tenente. Não, tenente mesmo. As missões mais preocupantes, mais sérias, eles não vão delegar pra aquele tenente meia bomba, aquele tenente fraco, eles vão delegar pro melhor tenente. Que eles sabem que o trabalho vai ser bem executado. Então, tá dentro desse motivo. Quem trabalha bem agasalha muito mais e ganha a mesma coisa do que as pessoas que não trabalham bem. E isso pra mim também, porra, era foda.
Pode ser que para muita gente não vá atrapalhar isso, mas para mim era um problema isso. E motivo 5. Infelicidade generalizada com a carreira. Isso não era necessariamente comigo, porque, cara, eu sempre trabalhei bem, não era um reclamão. Sempre dei muita sorte, sempre fui muito bem tratado pelos oficiais superiores, pelos meus comandantes, meu relacionamento sempre foi top com todos os meus comandantes, nunca tive problema com nenhum. Pelo contrário, sempre foi um baita relacionamento. Mas o que eu reparava era que se eu continuasse na carreira, eu não ia ser feliz. Ficava pensando, cara, com 20 e poucos anos, mais que isso, ainda falta. Porra, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Mas o estalo pra mim foi quando eu comecei a observar ao redor. Tipo, quando você tá numa profissão X, você tem que olhar quem tá lá na frente daquela sua área e ver, pô, eu me vejo como esse cara lá no futuro? Me vejo. Opa, é um sinal positivo pra você continuar nessa carreira. Mas se você olha e vê, cara, esse cara que tá na área que eu quero não é quem eu quero me tornar lá na frente. Você entende que perde o sentido dessa trajetória? E foi o que aconteceu comigo. Comecei a olhar ao redor e ver que a maioria dos oficiais e também sargentos que estavam anos-luz na minha frente de tempo de carreira, a maioria, tinham exceções à regra? Tinham. Mas a maioria não estavam felizes com o trabalho. Tava todo mundo ali sofrendo, esperando ansiosamente quando chegasse o momento da sua aposentadoria. E aquilo lá foi me trazendo esse sentimento de, porra, eu não quero ser assim. Entendeu? E naturalmente também algumas pessoas que eu me espelhava, algumas coisas foram mudando ao longo do caminho e eu falei, cara, não faz mais sentido, não me vejo lá. Não me vejo no futuro como Coronel Lucas Fialho. Não consigo me ver dessa forma. Olhando ao meu redor. Do jeito que as coisas iam. Então esses foram os motivos. Tem mais outros? Tem. Mas lembrando, se vocês gostaram desse tema, que não é o tema principal aqui do canal, mas se vocês gostarem, comentarem bastante afins, eu transformo isso numa playlist específica só das minhas vivências no Exército. Retirando a dúvida de vocês, de alguém que já passou pela SpaceX, passou pela MAN, passou pela carreira até chegar ao posto de capitão do Exército. Beleza, galera? Então lembrando, se inscrevam no canal, aqui a gente fala, não é sobre militarismo somente, fala sobre a minha visão das coisas, e principalmente marketing digital, monetização, investimentos, beleza? E também sobre negócios, que hoje, atualmente, tenho 6 empresas, e com certeza alguns insights, alguns aprendizados eu consigo trazer para vocês também. Beleza, galera? Lembrando, aqui do lado o YouTube está recomendando um vídeo para vocês, se inscrevam e comentem aqui embaixo para eu trazer mais conteúdos relacionados a esse tema. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal.